God of Abraham, you're the God of covenant and faithful promises. Time and time again, you have proven. Graça e paz, é com muito prazer que eu recebo vocês para mais um Me Empresta Teu Coração. E hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos iniciar uma minissérie para que possamos entender o mundo espiritual, não é? Isso faz parte da Bíblia e nós precisamos entender isso. Então hoje nós vamos iniciar, não é, com entendendo o reino espiritual, o mundo espiritual. Mas antes disso eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você ative as suas notificações e aí o YouTube entende que é um assunto relevante e entrega para mais pessoas, não é? E quando nós estivermos com vídeos novos, com essas notificações ativadas, vai avisar você que chegou material novo, tá bom? Então vamos lá. A carta aos Efésios, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, seres espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12, você vai encontrar isso. Então, quando nós falamos que carne e sangue, está falando de homens, está falando de mundo natural. E quando eles falam principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, não é? Seres espirituais da maldade nas regiões celestiais, eles estão falando de mundo espiritual. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia terra, está falando de mundo natural. E quando você encontrar céus, né, mundo celestial, você está falando de mundo espiritual. E para que a gente possa entender isso, em primeiro lugar, que há uma guerra. É isso mesmo. Há uma batalha. Mas essa batalha, ele diz que não é contra carne e sangue. E se não é contra carne e sangue, não é contra homens, né? Não são contra pessoas. E nós precisamos entender no reino espiritual, né? Para que as coisas que nos aborrecem, que nos afligem e que nos adoecem, nós precisamos entender que nós abrimos portas. Para a gente fazer um comparativo assim bem básico, digamos que o mundo natural, que é uma partícula muito pequena, né, integrada neste contexto bem maior que é o mundo espiritual. Digamos que o mundo natural é uma sala de cinema e o mundo espiritual é todo o resto da nação. Só para você entender como é que funciona. Ana, então se existe o mundo espiritual, né, como nós nos conectamos? Através de abrir portas ou fechar portas. Isso é uma decisão do homem. Isto parte do homem. Existe um link entre o mundo natural e o mundo espiritual. E isto é aberto pelo homem, pelas escolhas do homem. Se ele escolhe viver na luz, ele vai abrir portas para que Jesus entre e ele governe, né, sob a regência do mundo espiritual da luz. Mas se ele abre portas para o mal, ele está dando autoridade para que seres espirituais da maldade entrem e ele governe sobre o governo de Satanás, né? Sobre as forças espirituais do mal, do inferno. Então nós precisamos entender isso, né? Hoje nós estamos aqui para começar a deixar isto muito claro. E vamos lá. Como é que nós fazemos essas conexões? A Bíblia diz lá em Gênesis 1:26, Deus fala assim, que faça-se o homem a minha semelhança, né, a minha imagem, e que ele, façando isso conforme a minha semelhança e imagem, ele domine tudo. Então, o domínio, o governo é do homem. A decisão de abrir e fechar portas para o bem ou para o mal é do homem. E como fazemos essas conexões? Olha só,
digamos que aquelas bexigas que a gente utiliza para festa de crianças, né, para decorar, né, locais onde vai ser feita uma festa de criança. Então, só para parafrasear, só para vocês entenderem melhor, digamos que o homem está dentro de uma bexiga. Imagine o homem, um bonequinho ali dentro daquela bexiga. E os anjos também estão com ele lá dentro daquela bexiga, porque a Bíblia fala que os anjos estão ao redor, né, daqueles que o temem, e os anjos, né, os guardam, os defendem. Então, se o homem está dentro dessa bexiga, os anjos estão ao redor, no outro lado a Bíblia também fala que os demônios estão a derredor. Derredor não é tão perto, né? Derredor é mais longe. E como é que acontece para que eles possam entrar nessa barreira de proteção, não é? Neste muro de proteção? O homem precisa abrir uma porta, precisa haver uma conexão. E aí são as escolhas do homem para bem ou para mal. Lá na Bíblia, Deus fala com Caim e diz assim: Caim, o mal jaz à porta, mas compete a ti dominá-lo. O que Deus está querendo dizer com isso? Caim já tinha a intenção, né, a maldade no seu coração, a intenção de matar seu irmão Abel. Mas o mal estava a derredor, né, estava rodeando Caim. Mas Deus está dizendo assim: o mal jaz à porta, Caim. Compete a ti dominá-lo. O que ele está querendo dizer? É a sua responsabilidade. Você tem a chave para abrir ou fechar essa porta para que esse mal entre. E a escolha de Caim foi abrir essa porta, né? Ele não dominou isso, ele deu. E aí permitiu, não é, que forças espirituais da maldade, dominadores deste mundo tenebroso, não é, principados e potestades, entrassem, e aí ele matou o seu irmão Abel. Vocês conhecem bem a história. Então nós precisamos entender, porque todas as coisas que acontecem conosco, nós temos escolhas. A Bíblia fala lá em Provérbios que, só para vocês entenderem, que são portas ou portais. Primeiro, o mal jaz à porta, na passagem de Caim e Abel, né? Deus fala para ele, avisa para ele que o mal jaz à porta, mas compete a ele dominá-lo. Já lá, né, em Apocalipse, Deus fala assim: eu estou à porta, eis que eu bato a porta, e se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então, uma porta para o mal, e aqui Jesus a porta, né, que é o bem, que é a luz. Então as escolhas são nossas. O que possamos entender com relação a isso? Que são escolhas nossas, né? O reino espiritual, ele é legal tanto para o mal quanto para o bem. Existe ordem nisso. E é como se ele fosse um depósito. O reino espiritual fosse um depósito. E lá estão todas as coisas que eu preciso contidas. E eu, se escolho a luz, eu já vou ter as bênçãos do Senhor, que já foram. A palavra diz que as bênçãos do Senhor, o Senhor já preparou nas regiões celestiais, mundo espiritual, antes da fundação do mundo. Então veja bem, antes da criação de tudo, Deus já preparou as bênçãos e guardou, né, no reino espiritual. Então, nas regiões celestiais é o reino espiritual. O que acontece? Se você faz escolha para o mal, Deus fica impossibilitado dessa liberação de bênção, não é? E nós é que nos conectamos. Essa conexão vem de dentro para fora, ou seja, mundo natural para mundo espiritual. Eu abro essa porta, me conecto com o mundo espiritual, bem ou mal, e aí eu tenho esse governo, ou governo de trevas, ou governo de luz. Mas aí você diz assim, e não tem jeito, se eu abrir uma porta para o mal, eu vou ficar fadado a viver o resto da vida prisioneiro, cativo a esta situação? Não, de jeito algum. Há uma solução para isso. E essa solução é a confissão e o arrependimento, não é? É você buscar a Cristo, é você clamar a Cristo. A palavra do Senhor diz que
Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para acabar com toda a obra de morte, destruição e roubo. Não é? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, que você clama por Jesus, então você está dando autoridade ao reino espiritual da luz entrar e expulsar Satanás. Mas isso é uma escolha, isto não é mágico, isto não é místico, não é? E isto não é do dia para a noite. Precisa-se ser feito de maneira correta, não é? Com a confissão. Precisa ser feito um link com o reino espiritual para que tudo isso seja, né, solucionado. Mas nós vamos aprender mais, e se você quiser aprender muito mais com relação a isso, nós vamos dar sequência e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.